Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou Micael Henrique. Todas as semanas, 2 vídeos, um da aula teológica e o outro das lições bíblicas, para juntos nós aprendermos mais da palavra de Deus. A aula de hoje, para todo o corpo docente, discente, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical que fazem uso da revista da CPAD. Neste terceiro trimestre de 2023, estamos estudando sobre o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. E esta lição de número 3, que será estudada aí na maioria das igrejas no dia 16 de julho de 2023, traz o título O Perigo do Ensino Progressista. E como vocês podem notar, na capa da lição está aí uma seta verde para um lado e uma seta vermelha para outro. Aqui nós temos já um indicativo de direções opostas, direções diferentes, direções ambíguas que não correspondem, não têm o mesmo peso, o mesmo valor. E isso resume bem a nossa proposta dessa videoaula. Por quê? Nós vamos aprender nesta lição que a Bíblia Sagrada, ela é a diretriz. A Bíblia Sagrada é o livro para os cristãos. A Bíblia Sagrada é o livro que contém os princípios, as direções, as normas, as promessas, tudo aquilo que envolve a vida de fé em Deus, em Cristo, está descrito nos textos bíblicos. Logo, a Bíblia é para os cristãos o seu livro sagrado. E nós precisamos ter em mente que as pautas progressistas, elas querem desconstruir o valor da Bíblia, a autoridade da Bíblia, o próprio liberalismo teológico que veste uma capa de um evangelho mais polido, ou mais aceitável, ou mais abrangente, ele desconsidera a inspiração, a inerrância, a infalibilidade das Escrituras. E se nós considerarmos a Bíblia Sagrada apenas como mais um livro em todo arcabouço bibliotecário do planeta, nós não o consideraremos como um livro sagrado. Perceba que a expressão escrituras sagradas já vem por conta dessa ideia. Agora, se eu, como discípulo de Jesus, digo que o livro sagrado, as escrituras, a Bíblia, não é inspirada por Deus, infalível, inerrante, logo eu estou desconsiderando ou querendo considerar apenas aquilo que é do meu agrado ou que cabe naquilo que eu estou defendendo. É por isso que o texto bíblico que o escritor da lição coloca para nós é o texto de 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. No versículo 1, Paulo diz: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos." Quais são os tempos trabalhosos? Tempos difíceis, tempos penosos, tempos complicados. E desde que Cristo ascendeu aos céus e prometeu voltar para buscar a sua igreja, os cristãos sempre aguardaram o retorno de Jesus. Todavia, as promessas descritas nas Escrituras, as profecias que compõem 1/3 do livro sagrado da Bíblia, muitas profecias foram se cumprindo. E hoje, pelos textos bíblicos e o cenário político, econômico, religioso, social, é fácil perceber que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja nesta terra. Logo, nós estamos vivendo estes tempos trabalhosos.
E neste período, a leitura bíblica do capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo coloca que os homens, eles se tornariam, à medida que o tempo passasse, cada vez piores. O ser humano sem Deus se tornaria cada vez mais pecaminoso, mais entregue aos prazeres do mundo. Infelizmente, queridos, à medida que os desafios aparecem diante da sociedade, a sociedade busca solucionar os seus problemas, todavia, não na fonte correta, que é a presença de Deus, a salvação em Cristo, a alegria que vem dos céus, mas sim busca solucionar os seus problemas, dificuldades nos prazeres, naquilo que é momentâneo, naquilo que é passageiro. E o texto bíblico deixa muito claro, Paulo falando aí que eles têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Eles resistem à verdade, ou seja, são pessoas conhecedoras do Evangelho. São pessoas que, na sua maioria, conhecem o texto sagrado. São pessoas que, na sua maioria, sabem o que é a verdade de Cristo Jesus. E de forma deliberada, em uma plena atitude de rebeldia contra Deus e as Escrituras, negam os textos sagrados. Infelizmente, meus irmãos, os ensinos progressistas, eles não podem ser defendidos, aceitados por uma comunidade de fé, por uma igreja cristã que quer valorizar a Bíblia e o Evangelho de Jesus Cristo. Perceba que dentro das suas heresias, eles propagam a ideia de um teísmo aberto, ou seja, olha, Deus não é soberano, Deus criou a humanidade e foi embora, saiu de cena. Deus não se importa com os seres humanos. Deus não se importa se aquilo que o homem faz é bom ou mal, logo o homem pode viver da forma que lhe convém. Então essas questões envolvem uma parte dos ensinos progressistas, que é o teísmo aberto, e que não estão de acordo com a palavra de Deus. Aí nós temos a própria teologia da libertação, que nós aprendemos na lição anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista, valerá muito a pena. Defendendo que o problema do pecado não é um problema espiritual, interno ao homem, é um problema moral, é culpa da sociedade. E o liberalismo teológico, diversas outras ramificações, diversas outras, que envolvem aí a teologia progressista. E eu preciso deixar claro, e você que é professor precisa levar isso lá para a sua classe, que o termo progressista aqui não é no sentido de fazer progresso. A vida cristã é uma vida progressiva. A pessoa tem um encontro com Cristo, é convencida dos pecados, tem a fé em Jesus, se entrega à graça que é oferecida, entra no processo de santificação, vai sendo santificada todos os dias. Todos nós estamos em progresso e glória a Deus por isso. A teologia progressista não é nesse sentido de que a vida cristã vai amadurecendo e progredindo, não. A ideia do conceito progressista, no contexto ideológico e apresentado aqui pela lição, são teorias que se distanciam do cristianismo bíblico. Ou seja, o cristianismo bíblico está por esta via há quase 2000 anos, conforme Jesus ensinou, conforme Jesus deixou. E o ensino progressista, não, vamos progredir isso aqui, vamos mudar essa ideia, porque essa ideia é ultrapassada, essa ideia é antiga. É nesse sentido que a lição usa a ideia de teologia progressista. É por isso, queridos, que esta lição, nós devemos como professores ressaltar o valor das Escrituras, o valor do texto bíblico, o valor da palavra de Deus como revelação escrita de Deus, inspirada pelo Espírito Santo
para que os seus servos escrevessem e chegassem até nós. A Bíblia, queridos, é uma obra-prima. Os achados, agora do século XX, na caverna de Qumran, os pergaminhos do Mar Morto, são algo que vieram assim de forma arqueológica para definir de uma vez por todas. 95% dos achados, escritos, cópias, manuscritos muito antigos encontrados por escribas. Os arqueólogos acharam essas cópias que os escribas faziam, 95% em perfeita harmonia com o texto bíblico que nós temos hoje, quase 2.000 anos depois, e os textos do Antigo Testamento, mais de 2.000 anos depois. Irmão Micael, e os 5% não desvaloriza a Bíblia? Claro que não. Porque os 5% de diferença que há nos manuscritos antigos para hoje são palavras difíceis, como o próprio nome de Deus. Quando o Senhor disse para Moisés, diga a Faraó que eu sou. Ali o tetragrama hebraico, YHWH, que não forma palavra nenhuma, em língua nenhuma do planeta. Então, são palavras assim, e algumas Bíblias traduzem por Jeová, Senhor, aí o hebraico Adonai, Yahvé, Javé. Então, são questões muito pequenas, como às vezes um nome ou outro, que não fazem nenhuma alteração no texto bíblico. Essa preservação da Bíblia chegando até nós testifica um cuidado de Deus. E nós devemos sim bater nessa tecla e valorizá-la, valorizar as Escrituras como a palavra de Deus. Porque ela é a nossa única regra de fé e prática. Todas as religiões do planeta possuem livros sagrados. Os Mormons, por exemplo, discípulos de Joseph Smith, alguns dizem acreditar na Bíblia, porém é a Bíblia mais o livro de Mormon. E aí, quando o livro de determinado segmento religioso testifica contra as Escrituras, eles ficam com o seu livro. Os espíritas têm os escritos, o Evangelho, segundo Allan Kardec, os escritos de Chico Xavier, dentre outros, que eles consideram médiuns, representantes de Deus. E os escritos destes têm o mesmo peso da Bíblia para essa religião. Alguns católicos consideram a Bíblia, mas a tradição, o papado, a liderança eclesiástica do catolicismo. Agora perceba, nós como discípulos de Jesus precisamos compreender que as Escrituras são a única regra de fé e prática. Negando as Escrituras ou deixando as Escrituras em segundo plano, nós estamos negando a fé ou deixando a fé que aprendemos pelas Escrituras para um segundo plano. Eu queria despertar a sua mente, querido professor, aluno, para você perceber comigo que essas ideias, essas ideologias que nós estamos estudando e vamos estudar esse trimestre, elas têm aparência de algo muito pequeno. Elas têm aparência de uma formiguinha. Elas têm aparência de uma pequena poeirinha em um cômodo gigantesco. Mas, quando observamos o reverberar, as consequências do que aceitar essas ideias falsas e contrárias às Escrituras geram, infelizmente, não são bons frutos, são catástrofes. É por conta disso que eles querem desconstruir a ideia, o conceito da Bíblia como palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível. Eu quero concluir aqui com vocês esta aula de hoje
apresentando algumas formas de refutar, de contradizer aí, de ir ao oposto ao ensino progressista. Primeiro, nós devemos reafirmar a autoridade bíblica, como estamos fazendo aqui nesta aula. Lembrar daquele conceito da reforma, do sola escritura, somente as escrituras, como regra de fé e prática para a vida do cristão. Ensinar também as doutrinas bíblicas aos que já são cristãos, aos crentes, aos discípulos de Jesus. A grande comissão, a basileia que Cristo deixou em Mateus capítulo 28, 19 e 20, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todos os mandamentos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A grande comissão, ela consiste em fazer e ensinar discípulos. Então Jesus dá uma ordem de proclamação, ide, proclamem, preguem, e um mandato educacional, façam discípulos, que aparece 2 vezes no texto. A ênfase do texto da língua grega está sobre o fazer discípulos. É um mandato educacional, é a formação, irmãos, para a transformação desse indivíduo. Logo, nós vemos que também é necessário ensiná-lo aí as doutrinas bíblicas sobre a salvação, sobre a pessoa de Cristo, a pessoa do Pai, a pessoa do Espírito Santo, sobre a nova vida com Deus, sobre a santificação, doutrinas fundamentais, sobre a doutrina e o problema do pecado, certo? Sobre a necessidade de viver em comunidade cristã, a eclesiologia. É muito importante que o discípulo de Jesus conheça as doutrinas do Evangelho para que o caráter cristão seja formado em sua vida. E por fim, enfatizarmos a necessidade e a obra da santificação em cada um de nós diariamente. Somente assim nós vamos ser igreja de Cristo e lutar contra esse império do mal. O apóstolo Paulo deixou bem claro que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra o império do mal, os principados e as potestades que atuam nas regiões celestiais. Agora, é necessário estarmos preparados. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. Se você gostou dessa aula, se lembre de curtir o vídeo, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com alguém. Fazendo isso, você ajuda a divulgar esse trabalho e faz com que o YouTube entenda que é relevante e distribua para mais pessoas. Tá bom? Eu aguardo você na próxima aula. Que Deus te abençoe. Um abraço. Valeu!